Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para responder uma tag que foi proposta pela Denise Mercedes, do canal Meus Olhos Verdes, e são algumas perguntas sobre livros reconfortantes. Então eu separei aqui a minha pilhazinha de livros e vamos ver o que eu vou responder. A primeira pergunta é: qual ou quais livros têm o poder de despertar memórias boas da sua infância? Cite 3 livros. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Joãozinho e Maria, que ele tem ilustrações lindas. Eu acho lindas essas ilustrações dele. E, obviamente, são parágrafozinhos curtos e letra maior e tal. Eu ganhei esse livro em 1995 da minha avó. Tem uma dedicatória dela pra mim. E eu costumava rabiscar muito os meus livros nessa época. Algo que eu acho engraçado de perceber, porque hoje em dia eu jamais faço isso. Meus livros são limpinhos. O máximo que eu escrevo é o meu nome ali no comecinho, na capa, na contracapa e tal. E olhe lá. E antigamente não, eu escrevia, eu desenhava, fazia uma barbicha na pobre da Maria, não sei se dá pra ver. Então, é engraçado, livro de infância. E até hoje eu amo muito essa historinha, que eu acho que todo mundo conhece, né, não sabe do que se trata. E me marcou exatamente porque provavelmente foi o primeiro livro que eu li. O outro foi um livro que eu ganhei da minha mãe. Não tem a data de quando eu ganhei, mas bem velhinho também. E apesar dele não ser de forma nenhuma um livro grosso, foi o primeiro livro grosso, né, para o meu entendimento de criança que eu li. Tá muito velhinho, muito velhinho. Ele também tem ilustrações. E a história é sobre meninas que mostram pra gente a importância da virtude, de ser bem comportada, de ajudar o pai e a mãe. Eu fico me perguntando se foi uma mensagem da minha mãe pra mim. Talvez tenha sido. Então, As Meninas Exemplares da Condessa de Ségur, com certeza, é um livro que marcou minha infância. E depois, O Amor Pode Esperar, da Catherine Applegate. É um romancezinho dessa coletânea Primeiro Amor. E eu li quando eu era pequena, reli várias vezes no decorrer da vida. Acho que isso aqui pode ser considerado um YA, porque é a história de 2 adolescentes e uma delas está doente, está com leucemia, e ela se apaixona pelo mesmo cara. E o cara gosta da menina que não está doente, mas essa menina acaba deixando que os dois se envolvam exatamente porque ela quer que a amiga dela viva uma história de amor. Então, por isso que chama O Amor Pode Esperar e tal, e é um livro incrível, muito fofo, que eu pretendo reler e pretendo que fique comigo para sempre. Marcou minha infância, mas também foi importante na adolescência e tal. Vamos à próxima pergunta, que é justamente os livros que marcaram e despertam memórias boas da sua adolescência. Então eu separei aqui Depois daquela Viagem. Apesar de eu ter lido quando eu era criança, como é um livro sobre uma adolescente que se descobre com AIDS, né? Como é um livro sobre uma adolescente, ele marcou bem mais a minha adolescência, que foi quando eu reli, aos 16 anos, eu acho. E eu sempre relia, na verdade, porque esse livro era meu melhor amigo, porque a Valéria conversa com você como se fosse sua amiga. É uma conversa o texto dela, um texto super gostoso e incrível. A história dela é muito fantástica e eu gosto bastante de livros de não ficção, assim. Muito bom, marcou minha adolescência com certeza. O outro foi um que eu li no 2º ano do ensino médio, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. A história é contada pela Scout, né, e o pai dela é o Epicus, que é um advogado, e eles vivem numa cidadezinha bastante racista, e o pai dela vai defender um negro que foi acusado de estupro. Então é uma história forte, mas é tão gostoso de ler, gente. A Scout narra de um jeito tão bonito, e é um dos meus livros favoritos da vida. Eu reli esse ano e foi incrível reler. Marcou minha adolescência também. O outro, que também me traz memórias ótimas, é o Histórias para Aquecer o Coração dos Adolescentes, da editora Sextante. É uma coletânea e são contos muito fofos, assim. Tem uns que fazem você chorar, tem uns que fazem você dar risada. É ótimo. Recomendo, super recomendo. Eu lembro que quando minha mãe me entregou esse livro, eu fiquei babando por ele por uns bons dias. Bom, a outra pergunta é: um livro que você relê sempre para te trazer bons sentimentos. Vai ser estranho eu mostrar esse livro, mas ele me traz bons sentimentos,
que é Aos Meus Amigos, da Maria Adelaide Amaral, que é o meu livro de cabeceira. Acho que é o meu livro favorito. Esse livro aqui, ele foi lançado um pouco antes, mas eu comprei na época da minissérie Queridos Amigos, que foi uma minissérie baseada nesta obra aqui, da Maria Adelaide Amaral. E esse livro aqui me traz muitas boas recordações daquele ano de 2007, eu acho, que eu tava com todos os meus amigos na sala mais legal que eu já tive na escola, todos os meus amigos reunidos e tal. E apesar de ser uma história forte, de amigos que se reúnem no velório de um deles que cometeu suicídio, ele me traz memórias boas pela fase que eu vivi, pelo jeito como é narrado, pelas referências e por ser um livro incrível, né? Amo esse livro. Qual o seu gênero literário mais reconfortante? Eu coloquei aqui os romances, porque eles sempre me reconfortam e tal. Mas eu acho que todo livro que tem uma história boa, não importando o gênero, ele acaba me reconfortando, porque eu fico com fé na humanidade, vamos dizer assim, por ter um livro tão bom nas mãos. Acho que é mais ou menos isso. E a quinta pergunta é: qual é o seu escritor mais reconfortante? Eu escolhi o Érico Veríssimo e eu separei um certo Capitão Rodrigo para mostrar pra vocês. Não tem jeito, gente. Esse homem escreve demais, ele descreve os ambientes do melhor jeito que eu já vi alguém fazer. E a escrita dele sempre tem um toque de fazenda e de campo. E eu amo demais o Érico Veríssimo e recomendo pra todo mundo. E ele sempre me reconforta, não tem jeito. E a escritora que você procura quando quer conforto? Essa é a sexta pergunta. Eu peguei a Stephanie Perkins, Lola, o Garoto da Casa ao Lado, porque são histórias fofas, histórias que parecem um docinho que você tá comendo de tarde, assim, que você não quer que acabe, que é super delicioso, mas não é enjoativo. E são livros deliciosos de ler, são livros com personagens muito fofos, muito bons. E não tem como não ficar feliz depois de ler um livro assim, não tem jeito. A próxima pergunta é: um livro para dias de fúria? Quando eu li essa pergunta, eu pensei num livro grosso, gente. Num livro grosso com uma história boa. Porque quando você tá com raiva, você precisa se distrair disso pra não sair por aí brigando com todo mundo, né? Então esse livro aqui vai te prender, né? A Irmã de Ana Bolena, da Philippa Gregory, vai te prender, vai te deixar trancado nessa história e você não vai pensar em sair por aí brigando com meio mundo. A outra pergunta é: um livro para momentos de tristeza ou melancolia? Eu escolhi um livro que eu ganhei da minha amiga, Ana Lu, que é Longe é um Lugar que Não Existe, do Richard Bach. Também é um livro ilustrado, algo que sempre traz felicidade, né, eu diria. E, caramba, não tem como você ficar triste e melancólico se você pensar que estar perto não é físico e que as pessoas que você ama, na verdade, estão perto de você. Então é um livro incrível e que sempre me tira desses momentos de tristeza. A próxima pergunta é: um livro que remete a algum momento bom da sua vida? Bom, eu escolhi Harry Potter e as Relíquias da Morte, que é o meu favorito da série, da J.K. Rowling. Ao contrário da maioria das pessoas, eu não cresci com Harry Potter. Eu fui ler Harry Potter acho que em 2009 e li todos os livros de uma vez. Mas 2009 foi o ano que eu entrei na faculdade e era um ano que eu estava muito perdida. Começo de faculdade é difícil para todo mundo. E o Harry Potter sempre estava ali ao alcance da minha mão, sempre para me ajudar, para me dizer que ia ficar tudo bem. E me recorda de bons momentos e também me mostra que um livro pode sim te ajudar a atravessar certas fases da sua vida. Então eu amo Harry Potter, mesmo não tendo crescido com ele é muito importante na minha vida. O próximo livro que eu vou mostrar está dentro da pergunta: um livro para provocar emoções. Eu escolhi um livro que eu não vejo muita gente falar, que se chama O Amor Chegou, da Marissa de Los Santos. É um livro muito fofo. Algumas pessoas chamam de chiclete, mas eu considero um romance, porque não tem muitas partes engraçadas, assim. Esse livro mostra que o amor está em todo lugar e que você precisa parar para olhar. Então, são emoções diversas. São emoções de torcida, de raiva, de querer chorar. E às vezes tem os momentos engraçados, tem as referências ao cinema. Então eu sempre fico emotiva quando eu falo desse livro, porque eu gosto muito dele, eu preciso reler urgentemente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Um beijo pra todo mundo
E me contem aí quais são os livros reconfortantes pra vocês. Até o próximo vídeo, tchau!